Fala meninos e meninas, eu sou o professor Beto. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da estática. Não esqueçam, antes de começar a aula, de dar aquele joinha e se inscrever no canal. Então vamos lá. Aqui, ó, estática. Nós já comentamos sobre estática do ponto material. É aquele corpo muito pequeno que não tem movimento de rotação, você só equilibra a translação. Hoje nós vamos trabalhar com corpo grande, então nesse corpo grande vai ter movimento de rotação e translação. Como nós já falamos na translação, vamos hoje falar no equilíbrio de rotação. Mas primeiro, antes de falarmos exatamente no equilíbrio de rotação, nós vamos determinar o que é preciso para que um corpo tenha um movimento de rotação. Então você imagina a situação, ó. Quando você vai abrir ou fechar uma porta, a porta gira em torno da dobradiça. E você pode perceber que a maçaneta da porta está o mais longe possível da dobradiça. Por que isso acontece? Porque quanto maior a distância do ponto de rotação, menor é a força que você vai ter que fazer para abrir ou fechar a porta. Então, se a maçaneta está muito próxima da dobradiça, para abrir ou fechar a porta, você vai ter que fazer uma força maior. Por isso que ela é o mais afastado possível. Então, esta relação entre a força aplicada e o ponto de giro, nós chamamos de torque ou momento. Então, torque ou momento é a grandeza que permite que um corpo sofra um movimento de rotação. Então, vamos aqui, ó. Aqui eu tenho uma situação, ó, é uma barra, ela está fixada aqui, mas esse ponto aqui é um ponto onde essa barra pode girar livremente aqui. Este ponto onde a barra pode girar, nós chamamos de polo. Isso daqui seria da porta dobradiça. E aqui, ó, eu vou aplicar uma determinada força, e esta força vai fazer esta barra girar nesse sentido aqui. Ou seja, essa força vai produzir nesta barra um movimento de rotação. Este movimento de rotação é a relação entre essa força e essa distância, nós chamamos de momento ou torque. Então, esta força vai produzir nesta barra um torque ou momento. É isso que vai possibilitar a rotação desta barra. Mais importante aqui, ó, a força que você aplica, ela tem que ser sempre perpendicular a isso daqui, ó, que nós chamamos, isso tudo aqui, ó, de braço da força. Então, a força aplicada tem que ser perpendicular ao braço para que a rotação ocorra. Aí você pode perguntar, mas se essa força não for perpendicular ao braço, você vai ter que projetá-la para que fique perpendicular ao braço. Aí sim, você pode calcular o momento ou torque. Vocês já viram que quando você vai tirar um parafuso da roda do carro, aquela roda do carro é curta, então você faz muita força para abrir. Se você pegar um cano e introduzir na roda, você vai fazer menos força, porque você aumentou o braço, você aumentou a distância entre a força e o parafuso. Quando você aumenta essa distância, você reduz a força que você vai aplicar. Fica mais fácil de girar o parafuso. Então vamos aqui, ó. Se eu pego esta força e jogo mais para cá, para produzir a mesma rotação, eu tenho que aplicar uma força maior, porque a distância diminuiu. Então, força e distância são grandezas inversamente proporcionais. Então, eu vou escrever aqui, ó, que a força aplicada é uma grandeza física inversamente proporcional à distância. Esse símbolo é um símbolo de proporcionalidade. Significa que se aumentou a distância, vai diminuir a força. Se diminuiu a distância, vai aumentar a força. Toda vez que um símbolo de proporcionalidade aparecer, você tem que tirar esse símbolo e colocar uma igualdade e uma constante. A constante nós chamamos de torque ou momento, que é representada pela letra M. Então, essa distância está dividindo, vem para cá multiplicando. Então, o torque ou momento de uma força em relação a um ponto de giro que é o polo, é o produto da força pela distância. Não podemos esquecer que esta força tem que ser perpendicular ao braço, hein? Então, está aqui o cálculo do momento ou torque de uma força. Existe uma convenção de sinais que diz o seguinte, ó,
quando a força produzir uma rotação num determinado sentido, o momento é positivo. Se for no outro sentido, é negativo. Neste caso, esta força aqui, ó, produz um giro no sentido anti-horário. Ó, sentido anti-horário, o momento é positivo. Mas eu posso ter uma força produzindo uma rotação no sentido horário. Sentido horário é negativo. Então, o momento de uma força em relação a um ponto, que é o polo, pode ser positivo ou negativo, dependendo do sentido de rotação desse corpo. Ah, professor, e se eu mudar esse sentido? Não tem problema nenhum. O importante é que num sentido tem o sinal, no outro sentido tem outro sinal. Esta é a convenção, mas se você quiser mudar, não tem problema nenhum. Então, se esta força vai produzir essa rotação ou esse torque aqui, ela não está em equilíbrio. Então, vamos aqui, ó, equilíbrio do corpo extenso, um corpo grande. Não podemos esquecer que esse corpo grande, ele pode ter movimento de rotação ou de translação. Nós já vimos a translação, agora vamos trabalhar com a rotação. Então, vejam que eu tenho uma barra aqui, que eu tenho uma força aplicada aqui, que faria esta barra girar nesse sentido horário, e esta força F2 que faz a barra girar no sentido anti-horário. Mas eu quero que esta barra fique em equilíbrio de rotação. Nós comentamos que, para ficar em equilíbrio de translação, a força resultante tem que ser zero. E agora, para ficar em equilíbrio de rotação, o momento resultante tem que ser zero. Ó, o momento resultante tem que ser zero, ou a somatória dos momentos da força em relação a um determinado ponto, que é o polo, tem que ser zero. Como o momento é uma grandeza escalar, é uma soma algébrica. Então, nós vamos aqui, ó, para que esta barra fique em equilíbrio, o momento desta força F1 em relação ao polo, mais o momento desta força F2 em relação ao polo, tem que ser zero. Não podemos esquecer que este ponto aqui é o polo, é o ponto de rotação deste corpo. Então, para que esta barra fique em equilíbrio, você tem que pegar o momento da força F1 mais o momento da força F2 em relação ao polo igual a zero. Esta força aqui produz nesta barra uma rotação no sentido horário, que é negativo. Esta outra força aqui, ó, produz uma rotação nesta barra no sentido anti-horário, que é positivo. Então, momento da força F1, que é negativo, então vai ficar menos força F1 multiplicado pela distância 1, mais momento da força 2, que é o produto F2 D2, tem que dar zero. Aí, se você faz isso, você equilibra este corpo em rotação. Aí você matou o problema. Então, quando que um corpo está em equilíbrio de rotação? Quando o momento resultante ou a somatória dos momentos igual a zero. Quando que você equilibra um corpo em translação? Quando a força resultante sobre ele é igual a zero. Beleza? Então, agora vamos fazer um exemplo aqui para fixar isso que nós falamos. Bom, então vamos ao exemplo. Uma barra homogênea de peso 50 N, essa barra aqui, ó, tem peso de 50 N, encontra-se apoiada nos dois pontos A e B, como mostra a figura. Determine as forças de reação dos apoios sobre a barra. Então, meninos, olhem aqui. Aqui nós temos dois apoios, a barra é homogênea e tem peso 50 N. Se ela é homogênea, o peso está no centro de gravidade dela, então está bem no meio aqui, ó. Esse é o peso da barra. Se ela tem 7, 3,5 para cá e 3,5 para cá, ela está apoiada nesses dois pontos. Então, a barra exerce uma força no apoio A, o apoio A reage com uma força normal sobre o ponto A. Reação, a barra está apoiada em B, então o apoio exerce uma força normal
sobre a barra no ponto B. Então, ele quer saber quanto vale a força que o apoio exerce sobre a barra no ponto A, que é NA, e a força que o apoio B exerce sobre a barra no ponto B. Bom, isso é um corpo grande. Se é um corpo grande, tem movimento de rotação e translação. Para você equilibrar a translação desse corpo, ele não pode nem subir nem descer. Então, para que ele fique em equilíbrio de translação, a força resultante tem que ser zero. Então, nessa situação, para que a força resultante seja zero, NA mais NB tem que ser igual ao peso do corpo, que vale 50 newtons. Então, NA mais NB vale 50 newtons. Então, vejam que aqui eu tenho duas incógnitas, daqui eu não consigo sair. Então, esta condição aqui, equilíbrio do movimento de translação, não é suficiente para que eu descubra os valores de NA e NB. Aí eu tenho que ir para a segunda possibilidade. Para que esse corpo fique em equilíbrio de rotação, é necessário que o momento resultante seja zero. Então, nós temos aqui três forças. Para isso, eu tenho que ter um polo, que nós já vimos. Aonde você vai colocar o polo? Em qualquer ponto aqui. Mas como eu quero descobrir NA e NB, é importante que no início eu anule uma dessas duas forças. Então, eu vou considerar o polo inicialmente aqui, ó. Podia ser aqui também. Podia ser aqui, mas eu continuaria com duas incógnitas. Então, vou considerar o polo aqui, ó. Botar o polo aqui. Bom, então vamos lá. Então, nós sabemos que se eu aplicar uma força na dobradiça, eu não consigo abrir nem fechar a porta. Então, toda vez que você tem uma força aplicada no polo, ela não produz rotação. Então, o momento é zero desta força. Então, vamos aqui. Momento da força normal A, mais o momento da força peso, mais o momento da normal B, tem que ser zero. Aí eu equilibro na rotação. Olha, se aqui é o polo, esta força aqui faz essa barra girar no sentido horário, que nós vimos que é negativo. E esta daqui, ó, faz a barra girar no sentido anti-horário, que é positivo. Esta daqui, como está aplicada no polo, não produz rotação, porque não tem distância nenhuma. Então, aqui, eu já vou considerar zero, ó, zero. Agora vai ficar momento do peso de A, é peso de A, ou melhor, momento do peso da barra, é peso da barra, que é 50, multiplicado pela distância desta força até o polo, 3,5. Aqui, ó, não esqueça que esse momento aqui do peso é negativo, então vem aqui e põe negativo. Mais momento da normal A, da normal B, então é normal B, multiplicado pela distância daqui até o polo. Se é daqui, é 3,5. Ó, 3,5 mais essa distância aqui, ó. Então, nós temos daqui até aqui é 5. Isso igual a zero. Então, aqui vai ficar ó, 50 multiplicado por 3,5 vai dar menos, aqui vai dar 15, 16, 165 aqui, ó. Mais NB vezes 5 igual a zero. Então, a normal B vai ser igual. Passa o 165 para lá. Vou apagar aqui porque não vai dar espaço. Fazer menorzinho aqui. Olha, normal B é igual. Passa 165 para lá. Vai ficar 165 dividido por 5. Então, a normal é a força que o apoio B faz sobre a barra, vale. Fazer a conta aqui. 165 dividido por 5 vai dar 3, sobra 1. Aqui vai dar 3, 0, ou seja, 33 newtons é o valor da força que o apoio B exerce sobre a barra. Uma já está. Falta descobrir a força sobre o apoio A. Aqui, ó. Aí eu venho aqui, ó, e substituo. Então, aqui vai ficar normal em A mais 33
igual a 50. Então, a normal, que o apoio A faz sobre a barra, joga para lá, vai ficar menos 33, 50 menos 33, vai dar 17 newtons. Então, está aqui a força que o apoio A exerce sobre a barra e a força que o apoio B exerce sobre a barra. Importante, se eu somar 17 com 33, vai dar 50, que é a força para baixo, para equilibrar isso daí na translação. Beleza? Agora a outra ali, ó. Passei 2. Uma gangorra é constituída de uma barra de peso desprezível e um apoio, como mostra a figura. Um corpo A, esse daqui, ó, de massa 60 kg, está a 1 metro do apoio. Então, essa distância aqui, ó, essa distância aqui vale 1 metro. Determine a distância entre o corpo B, de massa 80 kg, e o apoio, para que a barra permaneça na horizontal. Então, ele quer saber quanto vale essa distância aqui, ó, que eu vou chamar de X. Então, é isso que ele quer descobrir. Quanto vale essa distância aqui, ó. Beleza? Olha, eu não falei aqui, mas estou considerando a aceleração da gravidade 10, mas também nem precisa. Então, vamos analisar, ó. Este corpo A está apoiado sobre a barra, então existe uma força aqui para baixo, que é a força peso do corpo A. Esta barra está apoiada aqui, então existe uma normal, que o apoio exerce sobre a barra. E existe aqui também, vertical para baixo, o peso do corpo B. Essas são as 3 forças que estão envolvidas aí, já que ele desprezou o peso da barra. Então, são essas forças que estão envolvidas aí. Bom, como ele quer saber a distância x, eu vou trabalhar direto com o momento. Mas se eu quisesse saber o valor da normal, movimento de translação, força resultante igual a 0, PA mais PB, teria que ser igual a N. Aí calculo o valor da normal. Mas aqui ele quer saber o x, então vou calcular através de momento. Então, para que esta barra fique em equilíbrio na horizontal, o momento resultante tem que ser 0. Então, o momento do peso do corpo A mais o momento da normal mais o momento do peso do corpo B tem que dar 0. Não podemos esquecer que esta força PA, ela vai produzir nesta barra um movimento de rotação no sentido anti-horário. Então, esse daqui, ó, é positivo. Esta força aqui vai produzir um movimento de rotação no sentido horário. Então, esta daqui vai ser negativa. Como esta força normal está aplicada neste ponto aqui, eu vou considerar esse ponto aqui como sendo polo. Se este ponto é o polo, podia considerar qualquer outro ponto. Mas como eu quero a distância e eu não tenho a força normal, vou anular essa força normal. Então, como a força normal está aplicada no polo, não vai produzir rotação nesta barra. Então, isso daqui, ó, eu já considero 0, não há momento. Então, momento do peso de A é peso de A multiplicado pela distância até o polo, que é 1, mais momento do peso de B é peso de B, que esse momento é negativo, ó, peso de B, multiplicado pela distância que eu não sei, que é x, isso igual a 0, já que isso aqui é 0. Então, aqui vai ficar peso de A é massa de A multiplicado pela gravidade. Ó. Massa de A, 60, gravidade é G, vezes 1. Menos com mais dá menos, peso de B, massa de B multiplicado pela gravidade, vezes x igual a 0. Claro que você pode considerar a gravidade 10, mas não há necessidade. Então, aqui ficou G aqui, G aqui, eu cancelo já, ó, porque eu vou passar para o outro lado, pode cancelar, então nem precisa substituir pelo valor. 60 vezes 1, 60 menos 80x igual a 0. Vou jogar para o outro lado agora, 60, aqui é menos, vai para o outro lado mais, 80x. Então, 60 sobre 80 é igual a x, está multiplicando, eu passo para cá dividindo. Então,
a distância que o corpo B tem que estar do ponto de rotação ou do polo para que esta barra fique na horizontal. Simplificando aqui, ó, dá 3/4, 0,75 metros, essa distância daqui para cá, para que esta barra fique em equilíbrio na horizontal, ou 75 centímetros é a mesma coisa. Tranquilo, né? Bom, vou apagar essa continha aqui. Bom, meninos, espero que tenha facilitado a vida de vocês aí. Então, falamos em estática do ponto material, equilibrando a translação de um corpo, estática do corpo extenso, equilibrando também a rotação de um corpo. Está aí finalizado com 2 exemplos aí. Olha, não esqueçam de dar aquele joinha, se inscrever no canal. E é isso. Valeu, galera!